sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Ela em Pauta. Estamos muito felizes em ter você aqui. Somos duas jornalistas apaixonadas por ouvir histórias e compartilhar. E apaixonadas por trajetórias femininas, de mulheres que carregam o universo dentro de si. São histórias fortes, histórias de superação, histórias que trazem impacto na vida de todo mundo ao seu redor. E para começar com chave de ouro, a gente trouxe uma convidada que é jornalista assim como nós e não é qualquer jornalista não, ela é a jornalista. O currículo dela é extenso, né, Rafa? Então eu vou precisar ler para vocês terem uma noção de quem a gente trouxe aqui. Vamos lá, é extenso o currículo dela. Ela recebeu o Prêmio Nacional de Jornalismo Abdias Nascimento em 2012. Foi eleita uma das mulheres inspiradoras de 2015 pelo projeto Think Olga. Recebeu o prêmio Sim à Igualdade Racial em 2018. Foi eleita pela ONU uma das 100 afrodescendentes mais influentes no mundo em 2021, na categoria Mídia. E seu livro, Discursos de Ódio contra Negros nas Redes Sociais, foi um dos 5 finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024. O nome dela é Luciana Barreto. Mas antes de passar a palavra para a Luciana, pedindo aqui a licença para minha parceira Rafa, eu quero contar uma história que mostra a generosidade dessa mulher incrível. Eu conheço ela desde os tempos da TV Brasil, que era TVE na época, e hoje é TV Brasil. Eu fui estagiária lá. E quando eu era estagiária lá, começando, a minha carreira, a Lu, ela já era apresentadora da emissora, assim, para mim, uma grande referência desde aquela época. E eu me espelhava muito nela, e ela sempre muito generosa, olhava para mim, me enxergava, me incentivava, me dava palavras de carinho, de motivação. E numa daquelas vezes ali, eu numa fase difícil, sem saber se eu ia ser contratada ou não, ela parou no meio de o jornal ia entrar no ar, ela super se preparando, indo para o estúdio, e eu ali imprimindo o espelho do jornal, ela parou e falou para mim: Vanessa, quando eu olho para você, eu lembro de mim anos atrás, quando eu era estagiária. E eu quero te dizer para você não desistir, para você acreditar. E aquelas palavras que ela falou para mim naquele momento me incentivaram muito. Era um momento de incertezas, Então ela sempre foi muito generosa. E ela mostra mais uma vez a generosidade dela, estando aqui conosco, Rafa? Com certeza. A gente nesse projeto autoral, independente, ela com uma carreira robusta, com tantos compromissos, ela separar um tempo, um espaço na agenda dela para vir prestigiar a gente e amadrinhar a gente. A gente considera a nossa madrinha, Sim. Porque está dando pontapé inicial aqui com a gente, com chave de ouro. Então, agora eu passo a palavra para a Luciana Barreto. Eita, que ninguém me preparou para esse momento. Eu não sabia que a gente já ia começar assim, sob forte emoção. É uma honra estar aqui com vocês. Eu não lembrava dessa história, Vanessa, mas eu sei que você sempre foi uma querida, uma pessoa que tinha esse brilho, esse potencial, e eu tenho certeza que esse podcast de vocês vai ser incrível, já está sendo incrível, porque realmente a gente precisa falar das mulheres, A gente precisa estar como no movimento negro a gente fala, aquilombado. É uma espécie de aquilombamento, é isso, é a gente se exaltar, se colocar no coletivo, porque as nossas lutas precisam ser coletivas, porque as nossas opressões são intensas também. Então é uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigada. A honra é nossa, A honra é nossa. A honra é nossa. E aí, a gente vai começar, Rafa? Estou emocionada. Retornando à sua infância, a gente quer saber da sua trajetória. Como é que começou aí a trajetória? Como foi a Lu menina? Antes de entrar na faculdade de jornalismo, Rafa? Nós sabemos que a sua infância foi com muita dificuldade financeira, mas você também já contou que seus pais lutaram muito para pagar os estudos, então a gente queria entender um pouco
da sua infância, conhecer um pouquinho mais lá essa sua história. Eu vou tentar resumir um pouco a minha infância, porque é uma história um pouco longa, mas também é uma história de muitos brasileiros, né? Eu sou filha de um motorista de ônibus e uma dona de casa típica do Brasil, que é aquela pessoa que faz muitos serviços. Eu não conseguia definir a minha mãe até pouco tempo, a profissão dela, porque ela fazia muita coisa. A minha mãe, enfim, fez serviços domésticos. A minha mãe foi costureira durante muito tempo para ajudar nos estudos. A minha mãe fez serviço de auxiliar, cuidadora, a gente chama hoje, né? Ela era auxiliar de enfermagem também. Fez bolo para fora durante muito tempo. Vendemos quentinhas, vendi biscoito. Isso é o Brasil, né? O Brasil tá na minha mãe, eu acho. E meu pai também. Meu pai era motorista de ônibus, mas fim de semana vendia picolé na praia. Estava sempre fazendo alguma coisa para a gente complementar a renda, que eu acho que é muito típico do Brasil. A gente é de uma família muito pobre e eu não tenho nenhum universitário na minha família. Então, nem de nenhuma geração. Nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Você foi a precursora. Fui. E desde sempre sonhei em fazer jornalismo, porque morava numa comunidade muito pobre, muito carente de atenção, né? Eu não gosto desse termo carente, mas carente de tudo, né? De atenção do Estado, de políticas públicas. A gente não tinha saneamento básico, né? A gente não tinha como pagar o colégio, por exemplo. Os colégios públicos da região muito precários. Então, o meu pai, como motorista, numa empresa de caminhão primeiro, antes de ser de ônibus, ele conseguiu uma bolsa de estudos. O dono da pedreira onde ele trabalhava, com caminhão, era dono também de uma faculdade que tinha um colégio de aplicação. E lá eu comecei a estudar com bolsa, eu e meus irmãos, né? Sou a caçula de 3 irmãos. Ficava muito puxado pagar metade da bolsa de cada um deles, né? No caso, dava quase uma matrícula e meia. Então, a gente tinha muita dificuldade. Meus pais complementaram lá em Nova Iguaçu, que é a minha cidade natal. E eu sonhei, fiz o ensino médio numa escola pública, já sonhando em ir para a universidade, mesmo que em um momento que eu não tinha muitas referências, né? Ou nenhuma. Ninguém do meu bairro foi universitário, ninguém da minha região foi universitário. Eu não conhecia um universitário. Mas eu sonhava em fazer jornalismo porque eu já entendia que aquela comunidade, aquela região vivia no descaso, né? Vivia na invisibilidade. E aí eu conheci um projeto social, que era o pré-vestibular para negros e carentes. Esse pré-vestibular a gente estudava, se a gente estava começando um processo de bolsa na PUC do Rio de Janeiro, se você conseguisse passar, você ganhava uma bolsa de 100%. Eu estudei muito naquele ano, porque no ano anterior eu tinha ficado reprovada no vestibular, e eu já, enfim, trabalhava desde os 15 anos. Então, eu resolvi sair do meu trabalho, me dedicar exclusivamente ao estudo e conseguir passar naquele ano. Mas aquele ano foi um ano de muita abdicação. Foi um ano em que eu estudei, eu botei do dia 2 de janeiro a 30 de novembro, eu nunca vou me esquecer. Eu escrevi todas as paredes da sala, lá do meu local de estudo, e eu fiz um cronograma de tudo que eu precisava aprender para passar no vestibular. Eu ficava de 8 da manhã às 18 horas, mais ou menos. E se eu não conseguisse aprender aquela matéria naquele dia, esse era o meu método. Eu fazia hora extra, ia até 8, 9, e assim eu fiz. E eu passei de 0, por exemplo, em física, em várias faculdades que eu tinha feito vestibular anterior, para 8,7. Então eu passei para todas as faculdades do Rio naquele ano, 3 públicas mais a PUC. E eu escolhi entrar na PUC com uma bolsa de 100% de jornalismo e fiz história na UFRJ. Que incrível. E aí você ingressou na faculdade, você é a primeira universitária dali da sua região, do seu bairro, da sua família. E quando você entra na universidade, você se impacta com a questão racial, você percebe que existem outras meninas como você ali, ou não, provavelmente não. Como é que foi para você esse ingresso na universidade? Eu entrei na universidade em 1997, na PUC do Rio de Janeiro. E eu era a única negra nessa época do curso de jornalismo. Naquele momento, né, naquele semestre, a gente chegou a fazer o trote. Foi muito marcante para mim quando eu fui fazer o trote. Botou todo mundo assim no muro
E eu percebi que eu era a única negra, né, naquele momento. De acho que 100 e poucos alunos que a gente tinha na PUC naquela situação. Para mim teve esse impacto racial, mas antes do impacto racial, para mim teve um impacto socioeconômico muito forte. Porque entrar na universidade, mal sabia eu que era o meu primeiro problema, e talvez até o mais fácil. Dependia muito de mim e do meu esforço naquele momento. Mas eu não tinha dinheiro para pagar passagem para ir para a universidade. E esse daí foi o meu primeiro impacto. Eu comecei a fazer 2 faculdades. Então, eu comecei a fazer jornalismo de manhã e história à noite. E eu consegui logo um emprego à tarde para complementar a renda. Mas nesse primeiro momento eu não tinha isso. Então, era muito complicado, porque eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para fazer as fotocópias. Eu tinha um estranhamento, eu não tinha roupa. Eu não tinha roupa para a faculdade, entendeu? Eu tinha uma calça jeans. Ou seja, eu não tinha os elementos básicos para dar o mínimo de conforto para estudar. E mesmo assim eu precisava estar com uma nota muito superior à das outras pessoas, porque eu tinha que manter um coeficiente de rendimento acima de 8 para manter minha bolsa. Sim. Então foi muito complicado. Eu acordava 3h30 da manhã para pegar o ônibus de 4h25, porque eu morava muito longe da PUC, eram cerca de 80 quilômetros. Eu dava a volta na cidade. E dava a volta na cidade pegando carona. Porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Meu pai era motorista de ônibus nessa época. E ele falava com um amigo dele que passava nesse horário de 4h25 para eu poder pegar carona. Se o fiscal me visse, eu tinha que sair do ônibus e pagar passagem. Então, de vez em quando, o fiscal fazia a contagem. E aí, realmente, eu tinha que ter esse dinheiro extra para pagar passagem nessa situação. Então, era sempre... Enfim, hoje eu fico pensando, gente, que esse país é um país muito injusto com as pessoas. Esse país é um país que não cabe todos os brasileiros. É um país que trata mal os brasileiros. Porque quando a gente fala de meritocracia, quando a gente fala de esforço pessoal, quando a gente fala de determinação, e eu não suporto que a minha história seja usada como uma história para falar sobre mérito, né, sobre determinação, porque isso é muito injusto. Isso deixa pessoas pelo caminho, é um país que acaba com a saúde mental das pessoas. Sobreviver a tudo isso, talvez um ou outro consiga, eu consegui, mas consegui à custa, claro, de parte da minha saúde mental, da minha saúde física. Sim. Era muita opressão. Não se parte da mesma linha de partida. E quantos não ingressaram na universidade? Exato. Quantos ingressaram e ficaram pelo caminho, né? Porque para você manter ali os estudos, você realmente precisa do mínimo, né? Exato. Você conseguir ir, conseguir se alimentar, enfim, estudar. E você procurou um estágio também para conseguir o Vale Transporte, não tem essa história também? Tem, eu ficava... Então, para vocês entenderem que eu fiquei desesperada desde o primeiro semestre, como eu ia pagar a passagem. Era meus 2 problemas. Estudar com todas essas exatamente. E tensões, né? Tensões, essa coisa de ser posta para fora do ônibus, era vergonhoso, tudo era muito vergonhoso. Eu era uma pessoa... minha imagem, minha aparência era de uma pessoa pobre dentro da universidade, né? Além de eu ser a única negra, claramente eu era uma pessoa muito pobre, entendeu? Eu tinha uma única roupa, eu não tinha o dinheiro, eu chegava muito cansada já, porque eu já tinha vivido tudo isso enquanto alguém talvez tivesse acordado meia hora antes e ido para a faculdade. Exatamente. Então era tudo muito diferente, né? Vocês não estavam partindo do mesmo ponto. Né? E eu Era desigual para você ali. Muito desigual, muito desigual. Então, assim, realmente é muito difícil. Então, quando eu chego à universidade, eu vou buscar logo um estágio, né? Eu consigo, antes desse estágio ao qual você se referiu agora, eu consegui um estágio dentro da própria PUC. Então, era uma ajuda que eu tinha lá dentro de um projeto da PUC chamado Comunicar. Depois, eu fiquei tentando vários estágios e eu fiz prova para esse estágio do Canal Futura. Foi meu primeiro emprego em televisão. Eu fiz a prova, um processo grande, e eu fiquei entre os 10 primeiros. Fiquei em 7º lugar, mas eram 2 vagas. Essa é a história. E eu comecei a ficar em pânico, em desespero, porque eu precisava muito daquele emprego, precisava muito daquele estágio. E não era uma questão profissional. Naquele momento ali, era uma necessidade, né?
E aí eu fui para essa entrevista nesse dia. Para me preparar para essa entrevista, como eu tinha dito a vocês, eu não tinha roupa. E quando você entrava na faculdade, você tinha direito a abrir uma conta bancária e eles te davam um cartão de crédito, que eu nunca usei, porque, obviamente, o que eu ia usar o cartão de crédito se eu não tinha dinheiro para pagar? Então, eu decidi daquela vez usar o cartão de crédito e comprar uma roupa para esse estágio, para ir para essa entrevista desse estágio, já contando que eu ia conseguir o estágio para pagar o cartão de crédito. Isso é muita coisa, é muito pobre isso, né? Muita vida do pobre, né? E aí eu fui, comprei uma roupa linda, uma calça linda, branca, uma blusa cinza clarinha, uma loja bem interessante, eu me lembro, o nome da loja não sei se existe ainda, se chama Enjoy. Acho que existe ainda. Acho que existe. E eu comprei. Você queria Sim, bem vestida, né? bem vestida. E eu estava super bem vestida. E eu acordei 3h30, como sempre, naquele dia. Minha mãe levantou para me dar aquela força que a mãe dá quando tem um dia muito desafiador. Fez o café para mim. E aí ela botou o café e eu levantei, um copo de geleia que a gente usava. E eu levantei esse copo de geleia. E eu levantei quando eu fui tomar o café, o fundo dele soltou. Exatamente nessa altura que eu tô aqui. Meu Deus do céu. E aí me deu um banho. Um Nossa. banho. E eu só chorava. Nesse dia eu só chorava e eu pensava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu falei, mãe, nada vai dar certo, não tá dando certo. Eu tava sob muita opressão. Sim. E eu falei, olha, não é pra gente. É aquele momento que você fala, não é pra gente. A gente talvez tenha que continuar onde a gente tá. É onde as pessoas ficam no caminho. Exato. Minha mãe foi decisiva nesse dia, aquela coisa que fala de mãe, você vai pegar sua roupa velha e você vai fazer essa entrevista. Enfim, humilhada, como sempre, fui eu com a minha roupa velha, fazer a entrevista, e eu estava assim como estou agora, muito emocionada, toda vez que eu lembro dessa história eu me emociono muito. Então eu entrei, eu tentei manter a pose de vim aqui, eu passei, eu tenho o que oferecer, mas num momento já do meio para o fim da entrevista eu falei sobre o Vale Transporte, porque eu precisava muito desse Vale Transporte. E aí eu fui sincera, eu falei, olha, eu soube que vocês têm um Vale Transporte, é que a minha passagem é cara, realmente era muito caro vir de Nova Iguaçu para o Rio, mas eu preciso muito desse Vale Transporte. O meu medo era, naquela hora, a pessoa que está me escolhendo, deixar de me escolher por causa de um Vale Transporte mais barato. Olha que coisa da minha cabeça. E aí nessa hora eu me emocionei muito e comecei a chorar e contei a minha verdadeira história para essa pessoa. E essa minha chefe, ela foi minha chefe mais 2 vezes, depois ela, como me contou, né, que falou assim, naquele dia, assim que você saiu, eu falei assim para a equipe, a outra vaga eu não sei de quem é, mas uma já está preenchida. Olha. Então, para mim, foi muito emocionante aquilo, porque eu entendi que a força universal estava querendo me dizer o seguinte, não adiantava você ir só com a sua roupa nova, pompa, e falar, sabe? Às vezes a gente precisa falar com o coração. Verdade. Às vezes a gente precisa colocar o coração nas coisas, sabe? E às vezes falta muito isso. Sempre, né? Falta Quando a gente muito. coloca o coração. Falta muito colocar o coração, sabe? É verdade. Falta muito colocar a verdade. Inclusive, nesse podcast, acho que vocês podem pensar nisso. Colocar sempre a verdade, colocar o coração. Isso é muito importante. Paixão por tudo que faz, a essência, né? É. E eu fico emocionada também, porque eu lembro muito da minha família, assim. Eu me identifico muito com a sua história, Lu, assim, porque você é uma referência para nós, meninas, mulheres negras, sendo jornalistas ou não. Você é uma grande referência. E quando você contou da sua história, né, eu lembrei da minha família, que também sempre me apoiou, né? Também venho de uma origem humilde. E é a realidade de muitos brasileiros, essa realidade que você contou pra gente. Então, realmente toca, emociona. E você se torna uma referência porque a gente vê representatividade em você. A gente vê que é possível. Né? Você vai abrindo os caminhos e a gente vai acompanhando e também sabe que é possível chegar lá, né? E quando você entrou na universidade, então, você se deparou ali, foi a primeira vez que você se questionou
sobre a raça quando você entrou na universidade? Ou antes de ter entrado na universidade, você teve esse questionamento social e racial? Eu vou trazer uma coisa que eu aprendi depois ao longo da minha carreira, conversando com muitas pessoas que vêm de África, que conhecem o Brasil e conhecem o racismo aqui no Brasil, né? Isso é muito comum, porque eles estão ali, entre eles, né, todos pretos, ocupando cargos, numa normalidade, né, de raça mesmo. Então, o presidente é negro, o apresentador de televisão é negro, os advogados são negros, todas as esferas do poder, as pessoas são pretas. Então, eles não conhecem o racismo da forma que a gente conhece aqui no Brasil. Então, eles vêm ao Brasil e aí realmente eles entendem a questão de raça muito mais forte. Eu digo isso porque às vezes a gente está na periferia e todos os perrengues de periferia são passados por pessoas muito parecidas, né? Então a gente conhece o racismo, é claro, a gente conhece o racismo da TV, a gente conhece às vezes o racismo numa família interracial, mas a gente não conhece essa diferença socioeconômica, como a gente conhece quando a gente sai daquele mundo. Então entrar na PUC para mim foi o meu primeiro choque, porque olhar aquele mundo de pessoas brancas, bem vestidas, com muitos privilégios e sem a menor consciência do que se passa numa periferia do Brasil. Muitas vezes sem a consciência de onde é a periferia. Sim. Então, isso sim, acho que a minha consciência racial, ela realmente desperta ali. Não é que eu não conhecia o racismo, não é que eu não conhecia as diferenças do Brasil, porque a televisão está aqui para entrar na casa das pessoas e dizer como é que funciona o nosso sistema. Mas é porque eu não conhecia de perto essas diferenças tão gritantes do Brasil. Acho que a ativista nasce depois dali, entendeu? Depois da PUC, depois dessa experiência, depois desse estranhamento, depois do mundo do trabalho em televisão. No mundo do trabalho em televisão eu também era única, né? Então, você vai para uma premiação, muitas vezes, eu contei esses dias de um prêmio que eu fui receber, que era um prêmio que não tinha a ver com a questão racial. Então, eu estava lá e todos os premiados eram brancos. Todos os premiados eram brancos. Então, eu já olhei aquela sala e já fiquei assim, não que eu não conhecesse isso, mas me causou já uma estranheza. E aí, quando me chamaram lá para receber o prêmio no palco, eu olhei, porque, por coincidência, todas as pessoas que estavam servindo, ou uma grande parte, tipo 90%, eram pessoas pretas, estavam servindo um coquetel. E na hora que começou a premiação, eles saíram, pararam de servir o coquetel. Então, quando eu fui receber meu prêmio, eu olhei, eles estavam com aquelas portas, nas portas, e eu vi eles do palco, eles estavam todos olhando assim, ó, pelas frestas da porta. E aí, eu quando fui receber meu prêmio, lá vou eu ficar de novo emocionada, eu fui receber meu prêmio e eles faziam assim, ó. Não E aquilo para mim Porque você estava representando. me marcou demais aquela imagem. Me marcou demais. Então, às vezes, talvez uns 10 anos, talvez. E eu para mim, eu acho assim, eu percebo, né, que a gente ainda tem esse mundo partido, né? Em determinadas esferas, conforme você vai crescendo economicamente, vai rareando as pessoas pretas. Então, em determinados pontos, em determinados lugares, você realmente não as encontra. E isso é muito difícil, entendeu? Isso é muito. Tudo isso vai te cortando e você nem vai percebendo, porque são várias camadas de opressão, várias camadas de reflexão que você tem que ter. Porque a representatividade, né, Rafa, ela afeta diretamente a autoestima da população negra. Quando você não se enxerga, quando você não se vê representada nos lugares, ou quando se vê representada, e a gente falando aqui de mídia, né, jornalismo, entretenimento, televisão, mídia de forma geral, quando existe uma invisibilidade já de anos, agora tem melhorado, mas ainda assim muito pouco,
né, há 10 anos atrás, uma invisibilidade. Ou quando era representado negro nesses espaços, em lugares de subalternidade. Isso tem 10 anos. Em 10 Foi anos. ontem. Na televisão, Sabe? por exemplo, a gente vê personagens de negros eram sempre em posições subalternas. O escravo, ou a empregada, ou a babá, né? No telejornalismo, pouco se via, eu só me lembro da Glória Maria, há anos atrás. Você conta nos dedos, Conta nos dedos. Temos você hoje, temos outras representantes aí, a Maju, tantas outras, né? Mas quando a gente não se vê representado, é como se a gente não existisse, é como se a gente não pudesse chegar lá também. Então, a representatividade, ela é muito importante. Então, você falar disso, né? Com certeza, eles olharam para você subindo naquele palco, recebendo aquele prêmio, e também se viram ali. Então, você tem essa noção do peso, da responsabilidade que você tem estando ali num lugar de visibilidade na TV, ancorando um telejornal, você também está representando ali toda uma população, né? Como que isso é para você? Hoje em dia, Vanessa, eu já passei até por essa fase de achar que a representatividade já era algo assim muito robusto. Hoje eu acho que isso é muito frágil, porque nos colocam em determinados lugares, mas nos colocam de forma muito frágil mesmo. Sim. Vou repetir essa palavra. Então, assim, por exemplo, você colocar, como nós vimos agora, uma protagonista negra, que a gente tem muitas vezes na telenovela, e depois você fragilizar essa mesma protagonista, como a gente acompanhou agora com a Thaís Araújo, então foi um processo muito complicado de fragilidade dela. Acho realmente triste, tenso, devastador pra gente. E a gente já percebe isso, sabe? Reforçar o estereótipo, né? Continuam reforçando aquele estereótipo da mulher negra. Abdias Nascimento, ele dizia que o racismo é assim, né? Ele te dá alguns passos, né? Ele se mexe para ele voltar para o mesmo lugar. Então, a ideia do pensamento dele, né? Quando eu não lembro a frase exata, se eu lembrar depois eu te falo, mas é isso, né? Ele se mexe para ele acabar voltando para o mesmo lugar. Então, eu acho que é isso, eu percebo isso nessa sociedade, nesse tensionamento dessa sociedade, sabe? Eles, né? Essa estrutura se mexe um pouco para a gente acabar voltando para o mesmo lugar, entendeu? Para a gente não avançar muito. Então, respondendo efetivamente sobre coletividade, sobre representatividade, eu acho que ela precisa vir verdadeira, de fato, e ela precisa vir em coletividade, porque algo que eu percebi no tokenismo, que é essa ideia de ter uma pessoa só em determinado lugar e já ser usada como a representatividade desse espaço, ele fragiliza a luta, ele fragiliza as pessoas, entendeu? Quando você está sozinho em determinado espaço, quando você se vê sozinho em determinado espaço, você é uma presa muito fácil para sair daquele espaço. Sim. Né? Então, isso acontece com as mulheres de uma maneira geral, quando as mulheres estão sozinhas em determinado espaço, e aí elas são alijadas de vários processos, né? Elas sofrem microagressões todos os dias e, às vezes, assédios muito fortes, e essa conjuntura te convida a sair. Essa conjuntura te convida a deixar. É a ideia da eliminação que você fala no seu livro, porque você também cita, né, que um pesquisador, ele falou que 80% do discurso de ódio contra as mulheres negras, mulheres profissionais liberais, mulheres ocupando espaços de destaque, né, e que o discurso realmente é para eliminar, né?
Então, é como se, assim, não tem como mudar aquela situação, então vamos eliminar, né? É isso. Essa ideia do discurso de ódio, ela é, aí entrando já um pouquinho na minha pesquisa de mestrado, É específica das redes sociais. é específica das redes sociais. Pelo menos o meu estudo é específico das redes sociais. Trata-se do seguinte: a gente tem eu faço no meu mestrado algo que a gente chama de análise do discurso. Então, eu não faço uma análise quantitativa dos discursos como esse professor, que é o Luiz Valério Trindade, ele faz. Ele quantifica os discursos que estão no Facebook. Então, daquela amostragem dele, ele vê que, e é uma amostragem grande, 80% das vítimas, 81% das vítimas são mulheres negras dos discursos de ódio. E acho que pouco mais de 50% dos autores do discurso são homens. Não dá para dizer se são homens brancos ou não, são homens. E jovens. Então, homens jovens miram mulheres negras nessa pesquisa que é do Luiz Valério Trindade. E eles miram nesse discurso, miram nessas mulheres negras em que momento? Quando elas estão em posição de poder, quando elas ocupam um cargo, por exemplo, de advogada, jornalista, quando elas são uma profissional liberal, quando elas ostentam o cabelo crespo como sinal de beleza, quando elas ganham concursos de beleza, isso é muito frequente, mulheres negras vencerem um concurso de beleza e sofrerem discurso de ódio, quando elas estão de férias, por exemplo, no hemisfério norte, e aí vocês mirem que o hemisfério norte, a gente está falando dos Estados Unidos, Europa, indica que elas estão numa posição de poder econômico, e quando elas ostentam, por exemplo, luxo, né? Exatamente, um relacionamento interracial. Percebam que na pesquisa dele, essas mulheres, quando elas saem do lugar que as mulheres negras sempre estiveram no Brasil, serviço doméstico, pobreza, quando elas saem desse lugar, esse autor do discurso, ele não tolera. E ele começa a praticar o discurso de ódio. Eu pego uma outra parte da pesquisa. Eu faço uma análise desse discurso. O que significa? Eu leio as palavras que esses autores, os odiadores, os haters utilizam. Quais são a frequência, qual é a frequência que elas aparecem. E eu percebendo a frequência das palavras que ele utiliza, eu começo a analisar por que ele utiliza essas expressões. E aí eu começo a perceber que aí é um autor que eu utilizo, ele diz o seguinte: todo hater, todo odiador, no final das contas, ele quer convencer o outro. Ele quer converter o outro, ele diz. Do que ele acredita. Do que ele acredita. Verdade. Não é só convencer, ele quer te converter, ele quer que você reconheça, que você deixe de ser o que você é. Seja fiel a ele. Seja fiel ao pensamento. E aí ele diz o seguinte: o discurso de ódio contra negros é a forma mais cruel de discurso, e o ódio contra negros é a forma mais cruel de ódio. Por quê? Porque um preto nunca vai ser branco. Então ele diz que chama isso de inconvertibilidade do sujeito. Se eu quero te converter de alguma coisa, ele está dizendo, existe uma inconvertibilidade com a pessoa preta. Então todo discurso de ódio que aparece contra negros, ele aparece com uma característica de eliminação. Então palavras como, eu só queria que ela não existisse nesse espaço. Tipo, a Miss Brasil ganhou o concurso e as palavras, depois eu mostro para vocês, o discurso contra ela nossa, eu só queria que ela morresse antes do MU, que é o Miss Universo. Aí ela não me representa. Então, todos os discursos contra negros aparecem com essa característica de eliminação. Só queria que o navio afundasse. Você já viu onde tem negros e tem prosperidade? E podia ter matado todo mundo. Por que não mirou na cabeça e matou? Então, essa é uma frequência, essa é a minha pesquisa. E aí eu trago duas problemáticas dessa pesquisa, que é a seguinte: o discurso de ódio, ele não é, ou o discurso nas redes sociais, ele não é só um resultado desse país racista. Ele está formando uma conjuntura racista. E nessa conjuntura que está fazendo circular essa ideia de eliminação,
a gente está falando de um país que já elimina esse corpo preto. O que eu estou dizendo é, a gente está facilitando uma conjuntura de morte. A gente está facilitando um discurso que já mata. A gente está normalizando uma ideia do que já ocorre e que a gente deveria estar repudiando. Lu, você citou, né, o seu livro, ele é fruto do mestrado, mas a ideia desse mestrado, ela surgiu de uma visita sua, de uma ida sua aos Estados Unidos. A gente vai voltar um pouquinho na origem para a gente entender o que fez você, de fato, estudar e, consequentemente, escrever um livro com essa temática. Em 2016, era o último ano do governo Obama, seria, agora a gente sabe, o primeiro mandato do Trump, mas eu fui um pouco antes, meses antes da eleição, aos Estados Unidos participar de um projeto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a convite, conhecer vários projetos sociais, já que eu já estudava questão racial aqui no Brasil. Então eu fiquei um tempo lá, conheci muitos projetos, dentre eles um chamado Teaching Tolerance, Ensinando Tolerância, que fica no Alabama. Eu fiquei muito apaixonada por esse projeto. E aí, eu, estudando lá, eu conheci esse lugar, né, no Alabama, esse projeto Teaching Tolerance, que era um projeto que tinha vários braços para trabalhar a tolerância. Então, eles tinham um projeto físico mesmo, eles faziam revistas, material didático para os professores trabalharem na escola. Eles tinham um braço jurídico, que era apoio jurídico a quem estava sofrendo ódio. Legal. Que era super interessante. Eles tinham um museu, um espaço físico para levar crianças e jovens para conhecer a própria história do Alabama, que era o espaço, né, o local onde a gente tem o início do movimento dos direitos civis, que luta contra a segregação racial. Então é uma história trágica, de muitas mortes, de muito ódio, e que não precisa, a preocupação era voltar, né? Porque algo que a gente sabe que está acontecendo nesse momento, mas a preocupação deles era esse retorno. Eu achei incrível, eu falei, cara, o Brasil precisa disso. Então eu voltei para cá, tentando convencer pessoas de que a gente precisava de algo semelhante. Eu não consegui, depois eu comecei a perceber que aqui a gente sequer tinha um estudo do que era um discurso de ódio, né? Então, a gente tinha ainda muito longe. A gente tinha dentro do meio jurídico uma legislação que até hoje é muito questionável, né? Porque hoje a gente está exatamente no mesmo lugar. O que é liberdade de expressão? O que é ódio? Até onde vai a sua liberdade de expressão? Até onde você pode ir? Né? Então, essa é a grande discussão do nosso país ainda. E aí eu fui para o mestrado estudar, e aí o resultado é esse livro aqui, que é de ódio contra negros nas redes sociais. Esse livro é uma tentativa de ajudar pessoas depois muito próximas, né? Então, não chega a ser um manifesto, mas é um estudo que ajuda pessoas a entenderem o que deseja um hater. O que é um hater quando ele vai te atacar de forma massiva? E o hater, ele quer isso. Ele quer o nosso retorno, ele quer um país do passado, ele quer mulheres negras num lugar de subserviência, ele quer atacar homens negros, ele quer evitar que as pessoas prosperem, ele quer minar a saúde mental de pessoas, e tudo que ele quer a gente não vai entregar. Exato. E a sua história, Luciana, ela também é muito pautada no jornalismo da TV pública, né? A TV pública, ela traz essa oportunidade de pautas negligenciadas pela grande mídia, né? Pela grande mídia, mas hoje a gente vê essa grande mídia também dentro das redes sociais, né? Como é que você vê, assim, né, essa grande imprensa dentro da rede social, para também trazer essa questão da ideia antirracista? É complicado, né? Eu acho que toda a mídia está tentando, já faz tempo, a grande mídia, a mídia pública, e eu acho que, enfim, a mídia tradicional, eu vou usar essa palavra, porque não é a mídia hegemônica, mas é a mídia tradicional, está tentando encontrar esse caminho, né?
E esse caminho, ele está dentro do streaming, ele está dentro das redes, ele está dentro dessa distribuição de conteúdo para vários locais, né? E quando ele vai para esses locais, ele ainda compete com produtores de conteúdo independentes que não necessariamente têm compromisso que a gente tem, que a gente assume da formação, né? Então, quando você passou quase 5 anos estudando num banco de faculdade jornalismo, técnicas de jornalismo, ética no jornalismo, ética profissional, você tem um meio de fazer, né? Um meio que a gente sabe são muitas nuances, mas só para citar algumas que você vê por aí na hora de produzirem conteúdo, eles sequer ouvem os dois lados. A checagem de fatos, jornalista checa, e a gente, nessa checagem, às vezes a gente nem entrega tão rápido porque precisa checar, entendeu? E o produtor de conteúdo independente, muitas vezes que não é jornalista, ele não tá preocupado com isso, ele quer fazer o conteúdo dele circular e com isso ele ter o retorno financeiro. A Big Tech tem retorno financeiro também e tá tudo bem para todo mundo e é isso que esse é um grande problema, só para traduzir, claro, estou falando numa linguagem muito básica aqui, mas para traduzir. Então, acho que a gente está tentando encontrar esse caminho ainda, a gente está no meio do caminho. Eu tenho certeza, agora eu voltei aos Estados Unidos no ano passado, um outro convite de uma universidade, fui estudar jornalismo e democracia lá, na Flórida, e eu tenho certeza que não existe, de maneira alguma, uma democracia forte e robusta sem o jornalismo profissional. Exato. Não tem como. Não tem como. Porque é o jornalismo profissional, o guardião desse equilíbrio dos fatos, da verdade, da transferência de conteúdo para o leitor, o telespectador, né? Então, é a gente que está comprometido com esses pilares éticos, porque é isso, a gente aprende na faculdade, a gente está comprometido de ouvir os dois lados, né? A gente está comprometido de trazer ou de levar os principais elementos para que o nosso consumidor de notícia, o nosso leitor, nosso telespectador, para que ele tenha, da melhor maneira possível, elementos para tirar as suas próprias conclusões. Então, eu acho que é isso. Quer perguntar alguma coisa, Rafa? Da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela tem os vieses, tudo que a gente usa hoje, banco de imagens, inteligência, se nós não formos muito específicos, traz o resultado que vem, tem lá um viés, uma coisa que já está aí há séculos, já está aí há muito tempo, né? Então, na sua visão, como que vamos mudar isso? Regulando ali Big Tech, enfim, fazendo pressão, alguma coisa tem que ser mudada. Ou a consciência das pessoas também, né? O pessoal tendo mais clareza, querendo ter clareza. Porque tem gente que não quer. Tem que querer. Tem gente que não quer, né? Eu tenho lido muito sobre isso e eu acho que o problema aí é talvez um pouco mais complicado, porque eu nem sei mais se depende só de regulação de Big Techs, porque o que eu vejo dos cientistas preocupados com esse treinamento de inteligência artificial e onde nós realmente podemos chegar, assim, as perspectivas não são boas, né? Então, realmente não sei, e acho que até eles não sabem muito que ponto a gente pode chegar. A gente está caminhando, talvez, para uma fase muito superficial de discussão da inteligência artificial, vai roubar ou não vai roubar o nosso emprego? A gente está nessa fase. A gente está nessa fase, né? Nossos dados. Mas eu acho que esse caminho ele é muito mais profundo, né? Quem estuda esse tema diz que talvez a gente esteja caminhando para um momento mundial, talvez sem retorno, né, em relação à inteligência artificial, o treinamento dela e o que ela pode conseguir, inclusive de independência de nós humanos. Então, não é o meu objeto de estudo, mas é o meu objeto de preocupação, que eu acho que é um objeto de preocupação de todo mundo. Sim. Você.
Lu, a gente já se encaminhando assim para o final da nossa conversa, queria que você falasse para as meninas e mulheres negras que veem você como uma referência, o que você poderia dizer para elas nesse momento atual? Olha, eu vou dizer que eu me encontrei como uma mulher negra observando a história do Brasil. Eu percebi que ao longo da história do Brasil, mulheres negras se uniram em uma tecnologia ancestral de tanta sabedoria, e nós chegamos até aqui, mulheres e homens negros, por causa dessa sabedoria de mulheres negras, estratégias utilizadas por mulheres negras ao longo da história. Então, eu acho que o conhecimento sobre isso é libertador. Eu diria, leiam mulheres negras, leiam sobre mulheres negras, leiam as nossas histórias. E eu acho que é isso que não vai nos conduzir para mais 200 anos pela frente, em um momento em que a gente vai realmente alcançar um Brasil que respeita, que nos respeita, um Brasil de equidade, um Brasil onde a gente talvez nem precise mais algum dia pensar sobre isso, porque a gente está pensando sobre isso, sim, porque essa é a nosso momento, nossa história de sobrevivência. Ontem eu estava conversando com um amigo que estava lendo um poema da Conceição Evaristo, e a gente conversando com um Uma amigo, escritora negra brasileira incrível. leiam Conceição Evaristo. E aí esse amigo fala, Patrimônio. patrimônio. E esse poema da Conceição Evaristo começava, né? é, quando eu. E aí ele fala, percebam que ela não fala se eu, porque ela é uma otimista. E aí ele dizia, como homem branco, né? Aos negros não cabe nem o pessimismo. Para a gente não tem o se, para a gente é quando, porque a gente sabe que vai acontecer. Porque as mulheres negras, ao longo da história, a nossa história nos ensinou isso. A gente sabe que vai acontecer. Quando vai acontecer, vai depender do nosso poder de coletividade, do nosso poder de articulação, da tecnologia que a gente usar. Mas nós chegamos até aqui, né? E esse quando esteve sempre com a gente, nós chegamos até aqui porque mulheres negras lutaram por esse país. Aliás, esse país não existiria sem a população negra. A gente construiu esse país. E a gente construiu esse país a despeito de todo o ódio que a gente sofreu. A gente construiu esse país e a gente quer estar nesse país com todo mundo, com todos os grupos que aqui estiveram com a gente, né? Com os povos originários, a gente quer estar com as pessoas brancas, com as pessoas que migraram da Europa. A gente só quer estar bem nesse país. Como diz Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, né? Exatamente. Também uma grande escritora, um grande nome aí, que também vale a pena estudar e conhecer. Leiam Mulheres Negras, Mamanda Ngozi Adichie, Angela Davis, Djamila Ribeiro, são tantas autoras. Deem presente de Natal, livros de mulheres negras. Muito. Exatamente. E, Luciana, para finalizar, para você, quem é ela em pauta? Tem A alguma pauta mulher? hoje é você. A pauta hoje é Mas você. como você? Qual a mulher que te inspira? A mulher que me inspira, vocês agora me pegaram. Olha, eu vou fazer jus, então, à nossa profissão. Somos 3 jornalistas e vou exaltar aqui uma outra jornalista, então. Vou exaltar a Glória Maria, Maravilhosa. porque eu acho que ela é precursora de muitas de nós. Glória Maria, que perdemos não faz muito tempo, a Glória, ela lutou sozinha, né? O famoso, Sim. como os jovens dizem, Remou contra a quando maré. tudo era mato, né? Então, assim, ela lutou muito sozinha, ela sofreu muito sozinha, e às vezes ela é muito injustiçada quando falam do comportamento, de quanto ela lutava na questão racial, e eu acho que ela foi brilhante. Ela foi brilhante, a Glória Maria, porque ela saiu tirando tudo da frente do caminho, né? E nos conduzindo também, como eu digo, de tecnologia ancestral. Ela saiu nos conduzindo para esse momento de hoje. Ela fez
muitas de nós sonhar. Lu, a gente chegou ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. A gente está muito feliz, né, Rafa? Muito honrada. Muito honrada de receber você aqui. Muito obrigada por nos amadrinhar, por abrir um espaço na sua agenda para receber, para aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que quem ouviu esse bate-papo aprendeu muito com você, se inspirou ainda mais na sua história, que é linda, que é inspiradora e que motiva todos nós, né, Rafa? A gente só tem a agradecer pela sua presença, pela sua sabedoria, pela sua força. Você é uma mulher incrível. E a gente quer isso. A gente quer mesmo que a sua história vá muito longe. E a gente sabe, né? Que Não, já é uma história né? incrível. Já é uma história incrível. A gente quer mais e mais. A gente quer trazer, porque muita gente tem que ouvir essas coisas, essas histórias motivadoras. Mulheres que usaram os obstáculos e os desafios como degraus para avançar. Você avançou, Lu, e você está abrindo caminho para outras mulheres, deixando legado, porque os seus livros, eles deixam conhecimento no mundo, a sua atuação, a sua vida, quem você é, já é uma vivência de um legado que você deixa para o mundo. Já Isso é tá uma grande causando impacto, referência, né? causa um impacto no mundo. Então, Então a gente só pra tem a agradecer. Gente, eu que tenho que agradecer. Eu estou terminando emocionada, assim como eu comecei, então, esse podcast hoje. Eu agradeço demais, desejo realmente vida longa ao Ela em Pauta, porque a gente precisa realmente desse tipo de conteúdo. Circula muita coisa ruim, a única maneira, a única forma da gente virar o jogo é fazer circular conteúdo bom como o de vocês. Então, eu agradeço. Obrigada por aceitar o nosso convite. E você que está nos acompanhando, chegou até esse momento, né, final aqui do nosso bate-papo, né, Rafa? Um bate-papo maravilhoso, enriquecedor. E que está trazendo muita reflexão e com certeza mudou um pouquinho aí a sua mentalidade. Com certeza, a gente está melhor do que antes. A gente entrou com uma cabeça e já saiu com outra, né, Rafa? Exatamente. Mais conhecimento, mais inspiração, mais motivação. Mais movimento, né, gente? Isso que importa, né? Muito obrigada a todos vocês. Acompanhem o Ela em Pauta, sigam em todas as redes sociais. A gente está no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, no Spotify, né, Rafa? Isso aí, compartilha com o máximo de pessoas possível também. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.